Hello, fellow fleet and mobility players. O que é procurement? E como lidar com essa responsabilidade se você tem essa em vários países no mesmo tempo? Hoje eu vou falar sobre isso com Ivan Frota Pacheco. E ele tem mais que 15 anos de experiência trabalhando com isso e em várias companhias multinacionais. Agora ele é Head of Indirect Procurement na América Latina para a companhia EssilorLuxottica, uma companhia francesa e italiana que fabrica óculos. Então, óculos, lentes, armações, fabrica óculos, é. Então, Ivan, oi, tudo bem? Oi, Daniel, tudo ótimo? Como está Prazer estar aqui você? com você, Tá dividindo bom no Rio de espaço. Janeiro? Tô ótimo, estamos aqui no Rio, né? Cidade maravilhosa, vamos dizer assim, com seus atrativos, mas também um pouco caótica, como toda grande cidade, mas estamos aí, né? Sim, eu tenho que visitar, faz tempo que não visita Rio, tem que vir a visitar Rio de Janeiro. Ah, Maravilha, muito bem-vindo, será muito bem-vindo. é. Seu nome é Frota. Eu trabalho com frota, e mobilidade. Você trabalha com frota, viu? Esse é o nome do seu nome, é Frota? É uma coincidência, né? O sobrenome vindo da família do meu avô, né? É uma Seu avô, coincidência, mas que acabou sendo aí, enfim, coincidindo com parte da minha atribuição aqui na empresa hoje em dia, né? Ok. Talvez ele é uma gestor da frota, né, anos atrás, quem sabe. Ok, eu só tenho algumas perguntas, Ivan, e vamos começar com só se você poderia falar um pouquinho sobre a sua frota, ou quais países você é responsável, que eu sei que você trabalha mais que o Brasil, e eles são os veículos operacionais, tipo ferramenta do trabalho, ou eles são os carros do benefício, e também quantos veículos, por favor? Não, perfeito, Daniel. Hoje eu tenho uma atuação ela regional, né? Eu sou um head regional de compras indiretas, né? Indirect Procurement. E minha cobertura está em torno de 13 países, tá? Ou seja, desde o México até Argentina e Uruguai, passando por todos os países, tá? Com exceção de alguns poucos. São 13 países, duas línguas primordiais, né? O português no Brasil e o espanhol no resto do que a gente chama de Hispanic Latam. É uma fragmentação bem grande. A gente tem 70 empresas, né, dentro do grupo aqui na América Latina, né, são unidades de negócio. Muitas vezes elas ainda estão não 100% conectadas e integradas entre si, em termos de sistemas, políticas, processos. Então é um grande desafio. Né? A gente tem aí em torno de 29 escritórios e showrooms na América Latina, 178 sites industriais e mais de 2.000 lojas, né, cadeia de lojas. É uma frota que ela está presente em vários países, mas primordialmente no Brasil e no México. Um total de 685 veículos com um spend anual, né, um gasto anual com esse serviço de locação de frota de 4,7 milhões de euros. Tá? Como você falou, é um mix, né? Tanto a frota como ferramenta de trabalho, e aí como ferramenta de trabalho você pode entender equipe de vendas, equipe técnica, ou seja, que usa o veículo para visitar clientes, para atender clientes em manutenções de equipamentos que a gente vende, aluga para esses clientes, e claro, a rede de óticas que a gente tem como principais clientes. E, por outro lado, o benefício. Né? A empresa tem uma política de benefícios, né, para alguns cargos, né, seguindo um critério de elegibilidade, que aí também a gente proporciona o veículo como pacote de benefícios da compensação desses executivos. Né? Então, ele está distribuído, claro, a maior parte está aí com a área de vendas, né? É o grosso, o maior volume da frota, mas temos também um volume expressivo para o benefício, né, de executivos, senior managers, diretores.
Eu estava falando você do outro dia que você fala que você trabalha com mais ou menos três pilares. Você trabalha com compras e também com financiamento e também com RH. E como eles são relacionados um com o outro? E qual você gosta de fazer mais? Basicamente, Daniel, assim, a área de procurement, ela tem uma atuação transversal na companhia, né? Eu tenho tanto clientes internos, ou seja, as diferentes áreas funcionais vêm até mim, eu tenho uma necessidade de contratar, de comprar esse item, esse serviço, então a gente atende a ele, né? É uma área que presta serviços internamente. Mas, por outro lado, eu também tenho que ter uma atuação como influência, né? Contar com outras áreas para que eu possa atuar. A área de finanças basicamente me proporciona todo o arcabouço financeiro de informações que eu preciso para negociar um contrato e também, quando esse contrato é negociado, eu tenho que reportar um resultado. Foi uma negociação boa ou ruim, ou seja, gerou um saving, um cost reduction, um cost avoidance, e a área de finanças que vai reconhecer e dar credibilidade para esse número, dado que, uma vez que impacte o P&L, vai entrar no demonstrativo de resultados da empresa. Vai ser reportado, seja internamente ou para o mercado, já que a gente é uma companhia que tem ação na Bolsa de Valores. E aí, falando de RH, que é uma outra área com a qual a gente interage bastante, dentro de uma política de frota, você depende que o RH te acredite quem são as pessoas, né, quais são os cargos que terão direito ou não à frota, a ter um veículo. Caso contrário, qualquer um poderia vir e, eu quero um veículo. E aí, qual seria o critério? Precisamos ter critérios bem claros, né, tanto do ponto de vista de elegibilidade quanto viabilidade econômica. Caso todos tivessem veículo, a companhia simplesmente quebraria, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí entre o pacote de compensação, de benefícios e o que a companhia tem para dispor, né, para essa remuneração dos seus executivos e funcionários. Sim, sim. Então você trabalha com que chama indirect procurement, que não está relacionado exatamente com os óculos, não é? Chama indirect, não é? Para É, pessoas que não sabem. o indirect procurement ele é uma grande caixa, né? Eu brinco que a gente negocia do alfinete ao foguete, né? Tudo aquilo que não é intrinsecamente ligado à produção e à operação da companhia. Operação, eu digo, fabricação de lentes, de armações, e nem também o transporte disso para o mercado. Então é todo o resto, mas assim, como que é todo o resto? É muito simplório falar isso. Eu estou falando aí de frota, de viagem, de facility management, serviços profissionais, serviços de marketing, trade marketing, compra de mídia, TI, telecom, hardware, software, utilities, muitas vezes, negociar energia elétrica quando possível, benefícios, serviços de RH, recrutamento. Então, é tudo aquilo que a companhia precisa para operar, é o suporte para a companhia operar, né? Grosso modo, é o OPEX, né? Muitas vezes a companhia não vê esse gasto como sendo estratégico, mas muito pelo contrário, ele é extremamente estratégico, dado que qualquer economia dele, né, ele vai se refletir diretamente no P&L, dado que é o OPEX, né? Toda companhia tem algumas linhas de gasto principais: salários, benefícios, energia elétrica, enfim, dependendo do tipo de companhia que a gente está falando. Logo depois vem o OPEX, né? Gastos com G&A, General Administration Expenses, gastos com advertising, com marketing. Então é aí que meu time entra para negociar, né? Eu acho que, como eu entendo, a frota eu vi algumas quanto custa para comprar 500 carros, é muito dinheiro, tá falando, né? E às Exato. vezes eu quero ter uma pergunta sobre a contratação da frota terceirizada. E você acha que é mais fácil utilizar o mesmo fornecedor? Que às vezes melhor, não sei. Ou melhor fecha contratos com várias fornecedoras. E depende da situação, o que você acha? Claro, como muitas vezes a gente não tem uma resposta única, né? Não é one size fits all. Vai depender muito da companhia e da estratégia de procurement, né? Voltar algumas casas, Daniel, e falar assim, a decisão de terceirizar a frota, ela também depende muito do que a companhia preconiza. Se a frota for o core business da companhia, o meu entendimento é que ela deva ter uma frota própria. Mas dado que eu estou falando de uma ferramenta de trabalho
e um benefício não é o core business, não traz valor para a companhia, vai agregar uma complexidade, mais headcounts, ter a frota própria. Então, eu terceirizo a frota, coloco isso na mão de um gestor de uma companhia, né? É uma operação que eu tenho que analisar os riscos e benefícios de cada opção, né? O que a gente chama em procurement de TCO, Total Cost of Ownership, né? E aí, falando sobre a terceirização em si, é melhor ter um fornecedor ou vários? Depende, mas no momento que a minha companhia ela se encontra, a gente busca fechar parcerias estratégicas com grandes fornecedores que atendam categorias nas quais faz sentido eu ter um leverage de volume, eu consolidar volume e aí ter maior margem de negociação com um fornecedor. Eu estou falando aí de grandes players no mercado de frota, né? Muitos deles estão dentro de grupos econômico-financeiros que são grandes bancos, instituições financeiras. Então, a gente, para bater de frente e conseguir o melhor negócio para a companhia, tem que ter um volume que justifique aí também o interesse desse parceiro, né? E, além disso, você trabalhar com uma pulverização maior de fornecedores vai trazer complexidade para a gestão desses contratos. Então, claro, contratos eu digo, gestão no dia a dia, tanto de problemas quanto de soluções, contar com a inovação. Então, aumentar o número de interlocutores vai me agregar complexidade, né? Muitas vezes é difícil gerir um contrato, imagine vários, né? Então, nesse momento, eu enxergo que consolidar com um só fornecedor é a melhor opção. Nessa jornada que eu estou aqui nesse cargo há pouco mais de 2 anos, a gente saiu de um número de 16 fornecedores a nível Latam, América Latina, para um fornecedor somente, que hoje é o parceiro global do grupo EssilorLuxottica. Eu tinha fornecedores locais, com os quais eu não tinha visibilidade do gasto, eu não tinha uma gestão efetiva, não tinha um contract management que me trouxesse benefícios. Hoje não, eu tenho um cenário que, claro, existe adversidade, existem problemas, com toda a relação comercial, mas que eu tenho muito mais maturidade nessa relação e consigo buscar ferramentas em conjunto para trazer mais competitividade no dia a dia da gestão de frota da companhia. Então, às vezes eu tô pensando, é melhor para uma, ou várias, ou não. Eu tô percebendo aqui, você falando muitos termos em inglês também, você tem que falar aí português, espanhol, e tem, ele tá, ó, gente, o Ivan tá falando o PNL, TCO, tem muitas coisas em inglês que tem que saber, eu acho que também, não é? Assim, não só pela atuação regional que eu tenho, né? Tenho time América Latina inteiro, pessoas que falam espanhol e inglês sendo o idioma oficial do mundo de negócios. Aí também entra muito a questão dos jargões, né? Tanto a área financeira tem os jargões financeiros. Eu brinco, assim, minha esposa é advogada, né? O advogado é conhecido por usar muito o juridiquês, né? Mas toda a área das empresas acaba tendo o seu próprio jargão, né? E muitas vezes fica muito difícil fazer essa tradução para o português. Eu prefiro sempre que possível traduzir, até para não parecer um pouco petulante, arrogante, mas alguns termos você acaba perdendo um pouco do significado principal dele quando você traduz. E nem sempre é possível traduzir, né? Então acaba tendo bastante aí de termos em inglês. E eu tenho uma pergunta sobre porque você está falando sobre você tem carros para benefícios também e em relação ao tamanho da frota, você falou que quanto você tem, às vezes tem um limite quantos carros você pode ter. Como você determina quem tem direito para ter um veículo? Os dois lados, do ferramenta do trabalho e também quem tem direito para ter um carro de benefício. Como você determina isso? Essa é uma decisão que ela não é isolada da área de procurement, né? Até pelo contrário, a gente tem que ser uma área que recebe essa informação, claro, pode interagir, criticar, opinar, dar o feedback, mas principalmente aí, isso é uma política da companhia, né? E ela tem que ser uma decisão conjunta, né? Claro, da alta liderança, né? Como sendo quem vai chancelar uma decisão, mas principalmente da área de RH, de recursos humanos, né? Quando entra a questão da compensação do benefício. E da área de negócios, quando você fala do time de vendas, né? Ferramenta de trabalho. Então, são essas áreas que acabam norteando a decisão, ou seja, esses executivos, o pacote de compensação tem que ter uma agressividade, ou seja,
tem que ser atrativo para atrair talentos, para manter os talentos. Então vamos colocar aqui coisas que façam sentido. Alguns países é um grande benefício você ter um veículo, né, em termos de atratividade para trazer talentos. Em outros países, nem tanto, né, depende muito da cultura de cada país também. E na parte de ferramentas de trabalho... Eu vi na América Latina parece um pouco mais. Europa tem, Estados Unidos um pouquinho menos, mas tem uns pick-ups lá para trabalhar. Existe um certo fetiche com a questão do carro e tudo mais, né? Eu digo assim, por exemplo, no México, eu tenho muita interação, tenho um time no México que se reporta a mim, com a área de RH. Lá é quase impossível você conseguir contratar a partir de certo nível hierárquico se você não oferecer veículo, né, dentro do pacote de compensação. Mas é uma decisão que tem que ser tomada num colegiado para entender o impacto também. E aí, dentro do contexto que eu assim, trouxe para você, Daniel, de ser uma empresa, né, que hoje ela é uma só, mas que faz parte de um processo de fusão, a gente vem numa jornada aí de harmonização de políticas de frota. Então, era um cenário que, muitas vezes, uma não falava com a outra, né? Essilor, Luxottica, tinham políticas diferentes, o que é impossível de gerenciar, né? Então, foi um trabalho de harmonização de políticas feito aí em várias mãos, né, durante aí mais de 2 anos, que ainda não concluiu. Estamos ainda em alguns países finalizando, mas foi necessário também entender o impacto financeiro das decisões, né, para que isso pudesse ficar harmonizado, não gerasse nenhum risco trabalhista de perda de benefícios para quem já tinha e também não ficar algo muito, muito aberto que também onerasse a companhia, né? Então você falou, você tenta para harmonizar com vários países, mas igual você falou, tem os direitos do trabalhador diferentes, talvez em Brasil, diferente em México, eu não sei, outros países, Argentina. Claro. Eu acho que não tem muito mais perguntas do que isso, Ivan. Mas eu quero falar obrigado por vocês, por seu tempo, e também, Ivan, ele também, eles estão uma membro do nosso Fleet Mobility Managers Club, que eu fiz esse ano, FMMC, que chama em português de Clube de Gestores de Frota de Mobilidade, e não são só gestores de frotas, tem vários profissionais, tem o pessoal do procurement, como se diz, facilities, logistics, operações, RH também, e nós temos 3 grupos, Eu acabo de ter uma reunião com a América do Norte, estava falando sobre telemáticas semana passada, e eu tenho outro grupo da América Latina, mais em pessoal do México, os gestores aqui no México, e também no Brasil. E nosso próximo em Brasil vai acontecer em setembro, então espero que eu vou ver Ivan, talvez lá, e outros gestores lá, mas vai acontecer mais 3 semanas aqui. Só queria falar obrigado, Ivan, para seu tempo, Não, eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade, né? Um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você, compartilhando um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? E será um prazer também estar no clube, né? Compartilhando aí com outros colegas melhores práticas, enfim, trocando esses insights aí. É um fórum muito importante que você está trazendo aí para a região. Eu acho que vai ser bastante produtivo, né? Acelerar essa cultura de excelência na parte de gestão de frotas. Ainda é algo que a gente tem que aprimorar bastante, mas tem excelentes profissionais aí dentro do hall de convidados. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Sim. Outro era julho, então agora pessoas estão voltando da feriados, tinha um pouco menos, mas já vai ter mais nos próximos reuniões. E também obrigado para vocês estar assistindo aqui. E não esqueça para visitar fleetmobilitytoday.com. Até o próximo. Daniel do Fleet Mobility Today. Tchau. Obrigado. Gracias. Bye.